Entrevistas e imagens inéditas. É pra tirar eles mesmo. Os bastidores da reação democrática. Imagine se fizesse uso de arma de fogo. E um desastre, um terror, que poderia, inclusive, acelerar o discurso da necessidade da glória, né? A necessidade de se colocar, entre aspas, ordem através da presença das forças de defesa. E aí, quando se abre o debate sobre a GLO, a Janja ela está sentada nesse momento, e ela fica em pé e diz, GLO não, é entregar para os militares. O passo a passo da violência. Porque no momento que eu caí, eu já recebi um golpe na cabeça, né, com uma barra de ferro. Eu tive a certeza que eu vou morrer agora. As grandes decisões tomadas sob pressão. E aí eu vejo Capelli aqui. Aí da janela eu disse, é ele. Os obstáculos enfrentados pelo governo. E aí eu digo ao comandante, nós vamos cumprir o que a lei manda. E aí ele diz, não vão. As negociações tensas. Mas parece, por um lado, que assim, a última palavra foi do Exército. Não. Bora, fecha a linha! Comando! E as atitudes que fizeram toda a diferença. Como a do policial que se disfarçou de golpista. A gente entrou com a primeira linha de gás. Até um ponto que acabou o equipamento. Aí o colega que cuida do equipamento, ele saiu no meio da turba, foi lá, encheu uma mochila tática de equipamento, colocou uma bandeira do Brasil por cima, passou no meio do pessoal e entrou aqui e fez o refil de todo mundo. Vai! Dirigido por Júlia Duailib e Rafael Norton, o filme mostra como o governo, o judiciário e o legislativo conseguiram se organizar para enfrentar e deter a fúria golpista. O que o documentário faz é levar o público para aqueles gabinetes e entender como as pessoas, como as autoridades articularam a resposta. Isso desde o presidente da República até o policial que recebeu a ordem ali na ponta e que lutou no braço a braço com os golpistas. No dia 8 de janeiro de 2023, a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, estava em situação de emergência. 6 pessoas tinham morrido em consequência das chuvas. Então eu falei pra Janja, vamos passar em Araraquara antes da gente chegar a Brasília pra gente ver o que a gente pode fazer com o Edinho. O presidente desembarca em Araraquara por volta da 1h. Até vocês entrarem no carro, não se falou nada sobre Brasília. Não tinha nenhuma informação. Era o nosso primeiro domingo em Brasília. De repente, a minha companheira pega o celular e ela, ao abrir o celular, fala, ó, tem alguma coisa grave acontecendo. Um grande grupo de bolsonaristas que defendem posições golpistas se aproximando do Congresso Nacional. Uma parte chegou de ônibus vinda de outros estados. Outra parte estava acampada em frente ao quartel-general do Exército. O secretário de Segurança Pública estava nos Estados Unidos. O governador estava incomunicável naquele momento. O secretário de Segurança era Anderson Torres, que tinha sido ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E o governador do Distrito Federal é Ibanez Rocha, do MDB. Fiz uma primeira ligação para o governador Ibanez. Uma vez consegui falar, a informação que ele tinha, que as coisas estavam todas dentro de um padrão de normalidade. E eu dizendo, bom, eu não estou vendo isso na televisão. Já há informações de que golpistas estão dentro do Congresso Nacional, mais especificamente no Salão Verde. O presidente pede para ligar a televisão e uma das tempestades, ela queimou. Nós nunca imaginamos
que precisaria trocar a televisão, que o presidente ia precisar da televisão. Eu acho que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, precisa se explicar o que aconteceu, porque a segurança aí é dele. A polícia acabou autorizando o ingresso. Tem uma imagem que mostra a polícia fazendo escolta desses manifestantes e, num determinado momento, se perdeu o controle. Você via policiais rindo, você via policiais tirando selfie com os manifestantes. Você vê a polícia abrindo espaço para eles passarem. Ou seja, houve uma facilitação que nunca tinha visto na história desse país. O filme traz imagens inéditas da invasão do Congresso e do Palácio do Planalto e também dos confrontos na esplanada dos ministérios. E a gente tentou repelir com gás, mas mesmo assim, por conta do vento, eles conseguiram transpor o gás e vieram até aqui. Quando eles chegaram aqui, eles não tiveram dificuldade, porque o grupo era muito grande, muito grande. Eu falei, vamos recuar pro Salão Azul, vai ser o jeito. Não tem como, que aqui é muito grande, muito vidro, entendeu? Não tinha como a gente fazer uma linha aqui com o efetivo que a gente tinha. A equipe do documentário conseguiu mais de 500 horas gravadas pelas câmeras de segurança. Como essas imagens das agressões a 2 PMs. Que eu fui cercado. E aí eu fiquei pra trás. Aí me deram um chute, me derrubaram e a multidão em cima, arrancando máscara, arrancando carregador, tentando tomar minha arma, todo tempo tomar arma, espancando com barra de ferro. Eu recebi um chute. Aí no momento que eu caí porque no momento que eu caí eu já recebi um golpe na cabeça, né, com uma barra de ferro. Tomavam paulada e segurando a arma. A frieza deles foi impressionante, assim, para não deixar aquilo ir para um estágio bem pior, né? A gente conseguiu achar nas câmeras do Palácio do Planalto os 2 policiais da GCI arrastando as cadeiras, protegendo o gabinete do Lula para que ninguém entrasse ali. Você imagina um manifestante sentado na cadeira do presidente. Isso tem um impacto muito forte, né? Foi quando eu comecei a fazer as barricadas, né? Então a gente pegou o que tinha disponível lá, móvel, mesa, poltrona, e aí a gente montou no pé das escadas e no pé da rampa. Era, de fato, um ato de ruptura institucional, de ódio institucional, que é a base de todo golpismo e todo fascismo. O filme mostra como as instituições tiveram de correr contra o tempo para defender a democracia, uma mobilização que não admitia nenhuma falha. Em debate, a chamada Garantia da Lei e da Ordem, ou GLO, um mecanismo legal que autoriza o emprego das Forças Armadas na preservação da ordem pública. E aí, quando se abre o debate sobre a GLO, a Janja ela está sentada nesse momento, e ela fica em pé e diz, GLO não, é entregar para os militares. Inclusive foi a Janja que marcou, sabe? Não aceita GLO, porque GLO, tudo que eles querem é tomar conta do governo. Se eu dou autoridade para eles, eu tinha entregado o poder para eles. Vários réus disseram que tiveram palestras no quartel, não só aqui, mas dos quartéis que vieram de outros estados, para que invadissem os prédios públicos, né, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, invadissem e ficassem até que fosse decretada uma GLO, para convencerem os militares, quando esses chegassem para atirar, a aderirem ao golpe. Então eu tomei a decisão de dizer para o Flavinio, vamos fazer o que tiver que fazer, não tem GLO. E aí ele disse, então vamos fazer a intervenção. Inicialmente a intervenção no GDF. Depois o presidente da República me liga novamente, decorridos talvez 15 minutos, e diz, a intervenção pode ser só na Secretaria de Segurança Pública? Eu disse sim, pode ser total ou parcial, pode afastar o governador ou não, falando do ponto de vista constitucional. Ele disse, então eu quero a intervenção só na segurança. Lula sugeriu que Flávio Dino fosse o interventor, mas havia um obstáculo. Antes de ser nomeado ministro da Justiça, ele tinha sido eleito senador pelo Maranhão. E aí o Flávio Dino
diz para ele que por ser senador não pode. Aí ele sugere o Padilha. Você pode assumir, né? Fala assim, ó, presidente, eu não sou constitucionalista, não sou juiz, mas se talvez tenha algum tipo de vedação institucional, também sou deputado, eleito, né? Licenciado para assumir o ministério. E foi assim que Ricardo Capelli, então secretário executivo do Ministério da Justiça, foi nomeado interventor. Flávio Dino estava no Ministério da Justiça falando ao celular. E como a ligação estava ruim, eu me dirigi a outra sala, que é ao lado, por esse caminho aqui, em busca de um sinal melhor para o celular. E aí o ministro Padilha, Alexandre Padilha, me acompanha e eu e ele ficamos falando com o presidente dessa janela. E ali embaixo, eu vejo o secretário Capelli, que eu não lembrava, inclusive, que ele já tinha chegado. Porque não tinha comando. Alguns soldados que estavam embaixo, a gente olhava, tinha alguns soldados, não tinham comando. Eu me lembro que Capelli desceu da sala de Dino e foi lá embaixo e falou com os soldados, olha, vocês vão para lá, tenta evitar isso, tenta evitar aquilo. Essas imagens de Ricardo Capelli comandando a segurança do Ministério da Justiça são inéditas. Eu desci porque você tinha uma série de ministros, de autoridades lá em cima. Imagina se eles decidem invadir o Palácio da Justiça. E os homens estavam aqui. Aí eu me apresentei, dei uma voz de comando neles e coloquei eles em linha aqui e determinei que daqui para lá ninguém mais passasse. Eu digo ao presidente, digo ao Padilha, olha, Capelli tem experiência, tem autoridade para ser o interventor. Então foi aqui nesse lugar que ele virou interventor. Ele quer saber mais sobre o Capelli, porque ele não se recorda no momento do Capelli. O presidente Lula perguntou, mas ele é policial? Aí o ministro falou, não. Mas ele é especialista em segurança pública? Aí o ministro falou, não. Ele é o quê? Aí o ministro falou, jornalista. Aí o presidente falou, jornalista? Ele falou, jornalista, e ele é o 02 aqui do Ministério da Justiça. E a garantia sou eu. A garantia sou eu, presidente. Ainda em Araraquara, o presidente Lula anuncia a intervenção federal e a nomeação do interventor. O presidente só voltaria para Brasília à noite. Foi direto vistoriar o Palácio do Planalto e o STF. Há um pedido expresso da Advocacia Geral da União para que todas as autoridades públicas, independentemente de grau, que tivessem eventual envolvimento, fossem afastadas. Qual era um grande receio? Que fosse algo maior, que pudesse ocorrer uma eventual contaminação da Polícia Militar em outros estados e pudesse acontecer também eventual leniência de governadores em outros estados. A Justiça afastaria o governador Ibanez Rocha no dia seguinte, mas a missão do interventor Ricardo Capelli tinha de ser cumprida imediatamente, prender os golpistas no próprio domingo. Nós recebemos ordem do secretário interventor para poder entrar no acampamento e realizar todas as prisões. O então comandante militar do Planalto, general Gustavo Henrique Dutra, hesita. A conversa começa na entrada do setor militar urbano, onde fica o QG do Exército e onde estava montado o acampamento dos golpistas. Eu virei para o doutor Ricardo, essa operação é muito complexa. Nós temos que planejar essa operação, senão tem o risco de morrer gente. E aí ele me disse, olha, se o senhor entrar, nós vamos ter um banho de sangue. E aí eu perguntei a ele, eu falei, general, um banho de sangue? Por que nós vamos ter um banho de sangue? O senhor está me dizendo que o Exército Brasileiro está protegendo manifestantes armados dentro do setor militar urbano? Pois não, senhor, doutor Ricardo. Eu estou dizendo para o senhor que a Praça dos Cristais não tem iluminação adequada para uma operação noturna. Quando cria um impasse com ele se afasta de mim e faz uma ligação telefônica. E eu resolvi ligar para o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Por favor, liga para o presidente Lula e explica para o presidente Lula que essa operação tem alto grau de risco. Ele, Dutra, eu não preciso ligar para o presidente está aqui na minha frente. De um dado momento, ele volta para a minha frente
para que eu ouvisse a conversa dele ao telefone, e ele fala, que bom, presidente. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. Ele na mesma hora falou, seria uma tragédia. E falou assim, general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Eu vi ele dar uma declaração de que falou comigo e eu concordei. Lógico que eu concordei, eu não queria que tivesse genocídio, eu não queria que tivesse violência. O comandante do Exército, Júlio César Arruda, chama Ricardo Capelli para uma reunião no quartel-general. Eu percebi que o ânimo, o clima estava bastante tenso e passei a argumentar com o general Arruda sobre a necessidade de imediatamente desmontar o acampamento e prender todos que estavam ali. E eu fiz a afirmação e falei para ele, o senhor concorda, general? Aí ele falou, não. Eu pedi para que os ministros fossem lá conversar com o Arruda, para dizer para ele que era preciso acabar, de uma vez por todas, sabe, com aquele acampamento, que não era mais possível ficar aquele acampamento. Subimos para a sala do alto comando. E aí eu digo ao comandante, nós vamos cumprir o que a lei manda. E aí ele diz, não vão. Tenho absoluta certeza que torciam por uma virada de mesa porque tinham ojeriza, ódio. Era a maioria? Não. A imensa maioria das Forças Armadas no dia 8 de janeiro foi legalista. E aí nós temos um longo debate. Hoje descrever não tem a carga emocional do momento. E nós fizemos o acordo de prender às 6 horas da manhã. Na hora que o Exército disse aqui não entra, que a Polícia Federal resolveu concordar que se entregava, que os manifestantes seriam entregues no outro dia, as coisas começaram a caminhar. Mas parece, por um lado, que assim, a última palavra foi do Exército. Não. Sim, aqui não entra. Não, mas não foi. Depois a própria Polícia Federal, o próprio Capelli, as próprias pessoas que não eram do comando, chegaram à conclusão que seria imprudente um enfrentamento. Nós tínhamos outros problemas para serem enfrentados. Vamos imaginar que não aconteceu, eu chegasse lá, diante do impasse, e dissesse, comandante, muito obrigado, boa noite, saísse, pegasse o carro, junto com o interventor, e dissesse, vamos entrar aqui e prender as pessoas. O que ia acontecer? Então, no Tribunal da História, que é um tribunal mais distanciado, eu creio que a imensa maioria vai concordar que o acordo foi certo. Quase 2.000 pessoas que estavam no acampamento foram presas. 197 pessoas foram indiciadas nas 2 CPIs que investigaram os atos golpistas. O STF recebeu 1.345 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Até a conclusão do filme, 30 réus foram condenados a até 17 anos de prisão. O documentário mostra que as decisões foram acertadas, que a democracia está aí, firme e forte, sofreu um estresse enorme, mas conseguiu responder de maneira muito eficiente.